Sabia que 47% dos bebés sofrem de plagiocefalia? Quer saber do que se trata e como pode prevenir? Assista então ao nosso episódio de hoje da Peanut TV. No nosso episódio de hoje e na nossa rúbrica das marcas na família Peanut, vamos falar também de uma muito especial e com a qual nós temos um carinho muito especial, porque já trabalhamos com ela há alguns anos. E estamos a falar da EcoSkids. E hoje não estou sozinha, tenho comigo a Fátima, que é a diretora comercial em Portugal da EcoSkids e que nos vai ajudar a perceber melhor o que é a marca e do que é que estamos aqui a falar e, acima de tudo, de uma missão muito especial e que para nós tem um significado extremamente importante, mas já lá vamos. Agora vou-vos apresentar então a Fátima. Olá, Fátima, tudo bem? Olá, Catarina, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Nada, ora é essa. Nós temos todo o gosto em ter-te aqui e queríamos então que explicasses um bocadinho quem é a EcoSkids e do que é que estamos aqui a falar, mais em específico. Boa. Então, a EcoSkids é uma marca espanhola, foi criada em 2008, a partir desta vontade de criar colchões, soluções de descanso para crianças, bebés, que vão ao encontro das necessidades diferentes, das diferentes etapas de crescimento dos bebés. Somos parte de um grupo muito conhecido em Espanha e é um prazer, então, estar aqui também na Peanut. Muito bem. Pronto, é uma marca que nós, de facto, já trabalhamos há vários anos, conhecemos bem e estamos a falar, então, aqui, como disseste, uma marca que acaba por desenvolver colchões pensados especificamente, porque uma coisa são os colchões de adultos, não é? E outra coisa são as necessidades que um bebê, principalmente até mais recém-nascidos, os primeiros 6 meses, o primeiro ano de vida, tem aqui necessidades completamente diferentes e é aqui que a EcoSkids, de facto, faz toda a diferença, não é? Exatamente. Ou seja, os nossos colchões vão ao encontro destas necessidades específicas, no sentido em que são respiráveis, não têm materiais tóxicos, têm precisamente esse tipo de certificação que comprova que não têm nenhum material tóxico, são laváveis, enfim, cumprem com todos os requisitos necessários para um sono seguro de um bebê. Exatamente. Até depois os colchões vão acompanhando o crescimento, bebê, criança pequena e até já jovem, adulto, adolescente, mas hoje estamos aqui a falar precisamente mais colchões mais para os pequenininhos. Exatamente. Neste caso, e porque nós, lá está, desde a altura em que temos o nosso bebê, como recém-nascido, até e normalmente nós fazemos aqui sempre mais o acompanhamento, naturalmente também como loja de especialidade de puericultura, ali até aos 4 anitos, sensivelmente, estamos a falar naturalmente de utilização de vários tipos de cama, não é? E portanto existem colchões para várias etapas, não é? Correto. Portanto estamos a falar de colchões. Sim, a EcoSkids acompanha precisamente essas diferentes etapas. Temos colchões de alcofa, colchões de mini berço, não é? Os tais co-sleeping, não é? Sim, aqueles exatamente. Tipo next to me, pronto, aqueles que se põem ao lado das nossas camas. Exatamente. E depois os colchões de berço, que vão então a diferentes medidas, mas que correspondem às mais standard utilizadas pelas famílias para os bebés. As camas ditas de grades, aquelas 60 por 1,20, que em Portugal continua ainda a ser assim a medida mais utilizada standard. E depois um bocadinho maior as 70 por 1,40. Exatamente. Muito bem. Neste caso também estamos a falar, porque também já conhecemos, mas para os nossos pais lá em casa perceberem, existem vários tipos de colchão, não é? Portanto, correto. Sim, os nossos colchões, como disse, cumprem todas estas necessidades e vão crescendo conforme as especificidades que queremos abarcar, das coisas que queremos proteger os bebés. Temos colchões mais simples, que vão, por exemplo, o Mimo, ou depois já temos o Pigu, que é um colchão que já é mais específico, que já vai um pouco aqui a ver com a nossa missão, que já vamos falar daqui a pouco. E depois temos a nossa gama Care, que é o nosso produto estrela. Os nossos produtos estrela são os colchões da gama Care, que tem precisamente então o de alcofa, o de mini berço e o de berço. Portanto, os pais podem começar com esta gama Care, por exemplo, exatamente. E dar toda a continuidade até
Até, Pronto, inclusivamente, depois quando eles passam para a caminha mesmo, já a partir dos 2, 3 anos, até aos 12, ou à adolescência, por assim dizer. Muito bem. Estes colchões da Gama Care são realmente, então, o nosso produto estrela, como referi, porque eles fazem parte aqui um pouco desta nossa missão de proteger os bebés, ou seja, todos os nossos colchões promovem um sono seguro, mas isso é fundamental. E é uma preocupação muito grande. Nós temos várias mamães que quando ainda grávidas, não é? É um pânico e também quando fui mãe, naturalmente também, não é? Exatamente. É aquilo que mais nos preocupa, é a tal questão do sono seguro e, portanto, há aqui várias questões que têm que ser salvaguardadas e isso temos salvaguardada pelos colchões, não é? Sem dúvida. E depois, lá está. E aqui prende-se com a tal missão que estávamos a falar, que é uma missão muito especial e até pelo próprio posicionamento hoje em dia mais recomendado de colocarmos os bebés quando nascem e, portanto, a dormir, faz com que se provoque aqui uma determinada situação que, melhor que ninguém, a Fátima vai ajudar-nos a perceber o que é, em que estamos a falar aqui da plagiocefalia ou o mais corrente, achatamento de nuca, Exatamente. não é? E era aqui que eu queria a tua ajuda para conseguirmos perceber melhor, até para os papás poderem identificar alguns sinais dos seus bebés. Claro que estamos sempre aqui, sempre em consonância com a questão de pediatras, que isso é fundamental, Sem dúvida. mas há coisas que podem... Sim, podemos aqui já dar algumas dicas. Exato. Assim, como estávamos a falar, é que os Kids então têm esta missão. Vamos agora então falar precisamente desta missão, que é proteger os bebés contra a plagiocefalia. Nós queremos combater este problema porque é um problema que afeta, de acordo com estudos, cerca de 47% dos bebés. É muito significativo. É, exatamente. Daí esta nossa foco, esta nossa missão, já há mais de 10 anos que nós estamos focados nisto e trabalhamos cada dia para este objetivo. Então, o que é isto da plagiocefalia? É também conhecido por síndrome da cabeça chata. E tal como o próprio nome indica, é um achatamento da cabeça, como estavas a referir, de um lado ou do outro ou atrás, e isto é provocado. Pode ter causas pré-natais, ou seja, o bebê pode nascer já porque na barriguinha, por vezes quando são gêmeos, ou com determinado posicionamento, tem a ver com pressões externas progressivas, durante muito tempo, contínuas. Então pode já nascer assim, ou então, muito frequentemente, acontece por o bebê estar demasiado tempo deitado em superfícies inadequadas, demasiado duras. E aqui vai um pouco aquilo que estavas a referir, destas indicações da parte dos médicos, não é? Que tu estavas a falar. Foi lançado em 1992 uma campanha para colocar os bebés a dormir sempre de barriga para cima, que é o chamado Back to Sleep, foi a Associação Americana de Pediatria que lançou. Mas isto tudo para reduzir os casos de síndrome de morte súbita do lactente. Que é, então, obviamente, o pânico de todas as mães. A grande preocupação. E, sem dúvida, que esta campanha foi louvável porque eles, efetivamente, conseguiram reduzir 40% destes casos. E foi excelente, então, o resultado. Mas, paralelamente, houve aqui um aumento dos casos de plagiocefalia. Aqui, então, esta plagiocefalia, como expliquei, é um achatamento da cabecinha do bebê, porque eles também têm é muito molinha, não é? Muito molinha, exatamente, como nós sabemos. É quase como um puzzle de diferentes ossinhos, muito molinhos, e quando estão muito tempo em superfícies demasiado duras, ficam achatados. E então aqui a nossa missão é prevenir. Porque este achatamento não é só, e eu nem digo não é só, é muito mais que uma questão estética. Não é? Porque o achatamento da nuca, que ficamos com um bebê com uma superfície mais achatada, que esteticamente, pronto, para o rapaz é sempre... Mas aqui a preocupação é outra, são outro tipo de consequências que traz, não é? A nível da visão, a nível do olfato... Sim, da visão, pode também originar otites, uma assimetria, desassimetria da mandíbula, cólicas. Isto tudo tem que ver com o facto de que o crânio, a cabecinha do nosso bebê, ao estar achatada de um lado, ela acaba por causar pressão para outras partes do cérebro que comandam a tal questão da visão. Precisamente tudo isso, ou seja,
as consequências vão para além das estéticas. Exato. Por isso é que é também importante prevenir. E é possível prevenir. As causas são estas, que nós já falamos, estar Exatamente. muito tempo em superfícies demasiado firmes. Daí talvez também a questão e a grande preocupação não só, por exemplo, com a permanência do bebê muito tempo dentro dos grupos zeros, dos ovos, por exemplo. Essa é uma das questões e uma luta muito grande nossa, enquanto lojas de especialidade, e a Peanut em particular, mas também a parte de pediatras e tudo o que é profissionais de saúde sempre a baterem na mesma tecla, não é? Pronto. São dispositivos para transportar. Sim, lá está de segurança, mas obviamente. Que depois, muito tempo, acabamos por ter aqui esse reverso. Porque não têm a firmeza ideal, ou seja, exatamente. E neste caso então, para prevenir, e eu acho que é importante então, e esta faz parte da nossa missão, partilharmos com as mães, com os pais, informação sobre este problema e como prevenir. Exatamente. Podemos falar sobre isso, se tu quiseres. Sim. Agora a ideia é a EcoSkids, tendo esta missão, em que nós estamos há vários anos aqui a participar também. Sem dúvida. Lá está, foi aquilo que disse há pouco, um tema extremamente importante para nós e a minha preocupação, até cada vez mais, até na altura da gravidez, os pais já estão muito mais informados relativamente a essa questão, mas agora percebermos, então, o que é a EcoSkids faz para esta missão ter sucesso. Exatamente. Para além de nos aliarmos com as melhores lojas da especialidade da puericultura, como é o caso da Peanut, que nos tem ajudado muito nesta missão, para além disso, nós gostamos também sempre de partilhar com os pais algumas dicas de como prevenir. Podemos virar sempre a cabecinha do bebê, alternar a posição dele no berço enquanto ele dorme, evitar estar demasiado tempo nestas superfícies. Mas para além destas coisas que os pais devem fazer, devem saber, também a superfície, como nós falamos há pouco, a superfície onde o bebê descansa, porque eles, ao fim e ao cabo, quando nascem, o que passam fazem? Muito tempo a dormir, não é? Come e dorme, mas ainda mais a dormir do que a comer. Exatamente. Portanto, é fundamental. É fundamental ter uma superfície segura, que cumpra todos aquilo que nós falamos anteriormente, mas que neste caso seja firme e ao mesmo tempo adaptável, que reduza aqui de alguma forma a pressão que é exercida na cabecinha do nosso bebê. Muito bem. E então, por isso nós criamos esta gama Care, que é uma gama que está certificada sanitariamente, precisamente para a prevenção da plagiocefalia. E porquê? Porque reduz em 70% a pressão que é exercida na cabeça do bebê. Ou seja, conseguimos aqui... É muito. Com esta tecnologia foram anos e anos de pesquisa e desenvolvimento até conseguirmos alcançar esta tecnologia, exatamente, que muito bem lançamos no mercado, foi excelentemente recebida, o feedback dos pais é excelente e então... fizemos disto o nosso foco, esta nossa missão. Muito bem. Em particular, e se calhar aqui para ajudar a perceber o que é que o Care, ou a gama Care, que depois dentro da própria gama temos alguns colchões diferentes, mas o que é que faz da gama Care, e agora falando mais em específico do colchão, diferente, por exemplo, dos outros, que já falámos superficialmente, mas anteriormente. Sim. Então, a nossa gama Care tem os colchões, eu tenho aqui alguns exemplos, temos aqui os colchões de berço e os colchões de mini berço. Como disseste, temos dois modelos diferentes, o Care, que foi o que nasceu com esta missão, e há poucos anos atrás lançamos um upgrade, um desenvolvimento do Care, que é o Care Ultimate, que é este aqui. Este último. Mas podemos começar por falar do Care e passo a explicar. Então, para já, ele é um colchão que é composto por duas partes, a base, que é firme, e o topping. E é aqui no topping que está a magia, como eu costumo dizer. Porque o topping tem no seu interior uma espuma que tem as características que nos permitem então reduzir esta pressão. E como tu podes ver, esta espuma tem estes cortes, estes canais, e cria estes diamantes de espuma, vamos assim dizer, que permitem que o peso do corpo e da cabeça do bebê seja distribuído. Ao estar a ser distribuído, ele está a ser reduzido, neste caso em 70%. E é isto que nos permite, precisamente, prevenir a plagiocefalia, esta tecnologia que nós aqui desenvolvemos.
É maravilhoso. Isso também faz com que, por exemplo, sejam colchões também mais frescos, não é? Porque o ar acaba por circular, que é outra preocupação, o sobreaquecimento. Sem dúvida. Não é? Como estávamos a falar, os nossos colchões cumprem tem tudo. Exatamente. Cumprem Está tudo. tudo pensado Está ao tudo. pormenor. Obviamente, Claro, então, tinha que ser. este é o nosso objetivo, Exatamente. ir ao encontro das necessidades específicas dos Exatamente. bebés. Então, primeiro que tudo, previne a plagiocefalia, mas tal como tu estavas a dizer, aqui estes canais permitem o arejamento, ou seja, existe uma dissipação do dióxido de carbono, ele sai, e uma circulação do oxigênio, que permite então que o bebé respire facilmente. Isto também permite que haja evite o sobreaquecimento, precisamente ao haver um arejamento, não O bebé nunca sobreaquece. chega a aquecer Em demasia, exatamente. Mantém sempre fresco, confortável e depois também a própria capa que nós utilizamos tem um tecido 3D Airsoft. 3D é tridirecional, significa que o ar circula em 3 direções. Tudo isto aliado faz com que este colchão, só neste topping, já é maravilhoso. Exato. Depois ele junta-se à parte inferior, que é a base, que é firme, ou seja, tem firmeza ideal, porque todas as indicações assim o referem, ou seja, um sono seguro necessita ter um colchão firme para o bebê não se afundar. Exato. E então nós temos a firmeza e Mas depois, adaptabilidade. exatamente. Okay. Conseguimos aqui conjugar tudo num só colchão, que permite depois este topping, eu consigo transportar, ou seja, os pais vão no fim de semana, Sim, não é? Exatamente. Quantas Em vez de vezes- ir com o colchão todo, podemos destacar só a parte de Só a cima, parte de cima. e até nas camas de viagem, não é? Exatamente. Que se tem normalmente o tamanho de 60 por 1,20, que os pais muitas vezes até já estão a utilizar na cama de grades, esse Pois. mesmo colchão, consegue tirar o topping e levam. Exatamente, facilmente Espetacular. enrola e Sim, leva, sim. e o bebê tem Muito sempre bem, muito bem. a sua própria superfície para dormir. Exatamente. Higiênica, materiais hipoalergénicos. Sim, e Temos de ter falando aqui muitos na questão cuidados. higiênica, estas capas são fantásticas, Sim. porque a determinada altura pode sempre haver os acidentes, não é? Sim. Portanto, uma fralda assim um bocadinho mais... Pois, acontece. pronto, não é? Um bolsar, e depois, mais tarde, até com desfralde e tudo mais. Yeah. Portanto, os acidentes é perfeitamente normal acontecerem. E uma coisa é termos uma capa, como já vimos, que sai. E é pode ser lavável. E não há necessidade de irmos mexer na estrutura do colchão. Exatamente, precisamente. Muito bem. É isso mesmo. Ótimo. Então, este é o nosso grande É fantástico. sucesso, não é? É o nosso orgulho. Os colchões da gama Care. Este é o Care, em berço, este é o mini berço, é semelhante, só que só tem esta só tem parte a parte superior. Exatamente. E este é o Care Ultimate. Ok. Se quiseres, posso-te explicar aqui Queremos, um pouco claro que sim, claro que sobre sim. o Care Ultimate. Então, partindo deste princípio, desta missão de proteger os bebés da plagiocefalia, nós desenvolvemos o colchão Care Ultimate, em que, em termos de prevenção, é igual, ou seja, ele igualmente reduz em 70% a pressão exercida na cabeça do bebê. No entanto, ele é um colchão que tem outras características que fazem com que ele seja mais seguro. Ok. E porquê é que ele é mais seguro? Sim. Vamos Não ver. é? Vamos Sim, ver. estou curiosa. Vamos então aqui ver o colchão Care Pois é Ultimate. diferente. À vista, nota-se logo. Sim, nota-se logo, para já, o tecido é diferente, este forro, mas a grande inovação, vamos assim dizer, tecnológica mesmo, está nesta espuma do seu interior. É uma espuma diferente. reticular. Reticular significa que está perfurada. Não é uma espuma fechada, Sim. é uma espuma totalmente perfurada. Isto faz com que o ar circule ainda mais. Esta é o grande avanço tecnológico que permite que este colchão seja ainda mais respirável e mais fresco, porque permite um maior arejamento. Sim, todo perfurado acaba naturalmente, obviamente. Exatamente. Claro que sim. Como consegues ver, tem a mesma. Não resisto. Exatamente. Pois, realmente é espetacular. Previne a mesma e reduz a pressão, tal e qual, os canais de arejamento, tem só aqui esta questão que faz toda a diferença. O próprio também forro, neste caso, este já é respirável. Exato. E fresco, este é ainda mais. Ok. Porque este tecido é o tecido extra cool que combina micropartículas com propriedades refrescantes, Ok. combinadas com tecido tridirecional. Mais ainda. É topo. É Portanto, topo. Não há comparação. Não há. Muito E bem. isto torna este colchão mais respirável, mais fresco e mais seco também.
porque esta espuma reticular não retém os líquidos. Pois, Isto estou a significa que, por exemplo, quando um bebê está muito transpirado no verão, Sim, às vezes sim, acontece, sim, sim. ele não vai ficar com as costinhas todas molhadas à espera Estou que a a mãe o perceber. venha trocar, Aham. porque o colchão não vai reter Essa umidade, vá. precisamente, Exatamente. ela vai se dissipar. Ok. E então é mais respirável, mais fresco, mais seco, logo é mais seguro para o nosso bebê, para aqueles riscos que nós falamos Exatamente, anteriormente, mais ainda, do risco de morte súbita do lactente, então que alguns dos fatores, que é uma coisa que todos os pais... É um pânico, sim. Normalmente é a grande preocupação. Sem Aliás, dúvida. não direi logo ao início da gravidez, mas quando começamos a aprofundar o tema, Claro. obviamente é o pânico de qualquer pai, não é? Exatamente. A questão do síndrome de morte súbita. Sim. E a asfíxia e o sobreaquecimento são Dois dois dos dos fatores que estão principais, associados, sim. e então com estes colchões, ao serem respiráveis e ao evitarem sobreaquecimento, conseguimos Espetacular. colmatar aqui esse Essa problema, questão. essas questões. Exatamente. Muito bem. Pronto, eu penso que acabámos por conseguir explicar aqui aos pais esta missão, percebermos mais em detalhe esta questão da gama Care, que de facto, como já percebemos, é completamente diferente e distinta daquilo que há no mercado. Tenho a agradecer muito a tua visita. Obrigada, eu. Mais uma vez à Peanut, porque a Fátima é elemento recorrente em visitas, até porque todas as nossas equipas de todas as lojas são formadas e têm formação aqui pela Fátima e, portanto, excelente. Portanto, todos os nossos elementos de equipa estão cá para vos poder ajudar e agradeço, de facto, esta visita, principalmente à nossa Peanut TV. Está bem? Esperamos e podemos, eventualmente, mais tarde, poder ter aqui mais desenvolvimentos e voltamos a falar. Está bem? Obrigada. Muito obrigada. Este foi então o nosso episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado. Façam like, subscrevam o nosso canal. Em caso de dúvida, podem e devem deixar o vosso comentário. E já sabem que na Peanut cuidamos dos vossos como se fossem os nossos.